Grande momento, grande vitória do Palmeiras, 1-0 para cima do Galo pela Libertadores. Primeira vitória do Palmeiras no Mineirão em Libertadores, né? O Abel Ferreira que quebrou aí mais um tabu, ele que é o quebrador de tabu pelo Palmeiras, principalmente em Libertadores, né? Ele já eliminou São Paulo na Libertadores, que foi a primeira vez que o Palmeiras conseguiu esse feito. Então, realmente, o Abel Ferreira aí demonstrando o seu ótimo trabalho, principalmente nessa competição, que é a verdadeira obsessão do Palmeiras, né? É, vamos falar sobre o jogo, fica até o final porque eu vou dar as notas aos jogadores, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião sobre o jogo. Eu também quero saber de vocês quem foi o melhor jogador da partida, tá bom? Quero saber qual que é a visão de vocês sobre isso. Mas que vitória, né, pessoal? 1-0 fora de casa contra o Galo na Libertadores é um resultado espetacular, mas não só o resultado, como o desempenho também, né? Falando aqui sobre um pouco sobre o jogo, no começo o Palmeiras soube aproveitar o bom momento do time e também um pouco da fragilidade do Atlético Mineiro, principalmente no meio campo ali, né? O Abel Ferreira, ele entrou, ele atacou, né, com 3 jogadores pelo meio campo, que eram o Dudu, o Veiga e o Gabriel Menino, deixando o Zé Rafael um pouco mais afastado, o Arthur completamente espetado ali na direita e o Rony tentando se infiltrar pelos zagueiros. O fato do Palmeiras ter jogado com 3 meio-campistas ali, basicamente, pelo menos na movimentação, fez com que o Palmeiras tivesse uma vantagem para cima do Atlético Mineiro, porque o Filipão, ele entrou com o Otávio e o Bataglia, e o Zarate não marca ninguém, né? Ele é um jogador que não marca. Então, acabou ficando o Palmeiras sempre com uma vantagem, sempre no 3-2. Realmente, no início do jogo, tava assim, se eu fosse torcedor do Atlético, eu ia ficar desesperado, porque o Palmeiras toda hora tava com vantagem na hora de atacar, toda hora. Então, os volantes do Galo estavam mais preocupados em bater do que em marcar, então também ficou complicado. O Felipão demorou para perceber isso, talvez ele tenha até percebido, mas demorou para arrumar, só foi arrumar aí no final do primeiro tempo, quando ele colocou o Igor Gomes. Mas não foi suficiente, porque antes disso, o Palmeiras já abriu o placar, né? O Palmeiras abriu o placar ali com o Rafael Veiga, depois de um belíssimo lançamento do Mike, que lançou para o Gustavo Gomes cabeceou para o meio da área, a zaga rebateu mal, sobrou no pé do Veiga, que é um exímio finalizador, um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras em Libertadores, né, atrás ali do Rony. Então, foi um golaço do Veiga, o Veiga que jogou muito bem na partida de hoje, gente, muito bem mesmo, não foi só pelo gol, o Veiga, ele jogou da mesma forma que ele jogou contra o América Mineiro, ele jogou da forma que a gente espera, veio buscar jogo quando precisou, armou o time, driblou, entendeu, conduziu muito bem a bola, então o Veiga foi muito bem nessa partida. Além do gol, claro, que também, obviamente, ajuda ele a ganhar mais moral ainda do que ele já tá, né? Ele deu até uma entrevista depois do jogo falando que não é porque o Veiga não faz gol que ele é o pior jogador, e não é porque ele faz gol que ele é o melhor. De fato, tudo bem, só que ele também não vinha jogando tão bem, né? Mas dessa vez ele jogou bem, de fato, assim como aconteceu contra o América Mineiro. Ficou muito, muito contente. E é aquela história, né? Quando o Veiga tá bem, o Palmeiras vai bem. Isso é fato consumado. O Mike, além do lançamento, ele jogou muito bem também, tanto apoiando quanto marcando. Ótima partida do Mike, também vale o destaque aí. E ao final do primeiro tempo, como eu falei, o Felipão tirou o Zarate para colocar o Igor Gomes. E de fato, depois disso, o Palmeiras não criou tantas oportunidades assim. Só que já era tarde, né? O Palmeiras já tinha feito 1-0. Então não adiantou de nada. No segundo tempo, o Felipão, o Atlético foi com tudo pra cima, né? Que é uma característica dos times do Felipão, que é ir pra cima e tentar um abafo inicial ali. Principalmente quando tá perdendo, né? Claro. Mas o Palmeiras soube se segurar, principalmente com Gomes e Murilo. Pra mim, os dois foram os dois melhores jogadores da partida. Principalmente o Gomes, tá? Pra mim, o Gomes foi o melhor da partida. Respondendo aí a pergunta que eu fiz. E também quando não dava para nenhum dos dois, o Everton tava lá, bem seguro também, não fez nenhuma grande defesa assim, mas tá sempre seguro, ainda bem também, né, que a gente tem um grande goleiro. Então o segundo tempo foi basicamente isso, o Atlético tentando ir para cima, mas sempre batendo de frente no muro, sempre batendo de frente no Murilo, no Gomes. O Hulk tá no bolso do Gomes até agora também, então
Palmeiras demonstrando aí o Palmeiras demonstrou que sabe se defender. Aquele famoso saber sofrer, né? O Palmeiras sabe sofrer, sabe se defender, principalmente em Libertadores. Parece que esse time é feito para jogar Libertadores. Ano passado foi uma fatalidade lá contra o Atlético Paranaense, teve questão de expulsão esquisita, né? Teve questão de desatenção dos jogadores, porque foi expulso de uma forma muito boba. Conseguiu virar a partida para cima do Atlético Paranaense, depois tomar um empate, então foi uma fatalidade de fato, porque normalmente o Palmeiras na Libertadores joga 100% atento, o Palmeiras dá tudo de si, tecnicamente, moralmente, fisicamente, taticamente, então o Palmeiras é um time que sabe jogar a Libertadores, tá? E o Felipão, no desespero final ali, colocou o Pedrinho, colocou o Kardec quase fez um gol contra, né? E a bola bateu na trave. Se o Kardec faz esse gol, com certeza seria o gol mais comemorado dele pela torcida palmeirense, né? Ele que em 2014 foi traído aí, indo pro São Paulo, daria pelo menos um pouco de alegria pra gente. Mas acabou não acontecendo, mas de qualquer forma não. Ele mais atrapalhou o Atlético do que ajudou, pra ser bem sincero. E o Palmeiras, o Abel Ferreira, substituiu o menino, que no primeiro tempo quase parecia que ele ter sofrido uma lesão ali, mas acabou, graças a Deus, não acontecendo nada. Ele foi substituído, na verdade, porque já tinha cartão amarelo, né? Não dá pra você deixar um volante ali amarelado, por isso que ele substituiu o menino para colocar o Richard Rios, que entrou bem também, é um cara que sabe cadenciar muito bem o jogo, gosto bastante do Richard Rios. E o menino também foi bem, então não dá nem pra dizer que o Richard Rios vai tomar a posição, porque os dois estão jogando muito bem, o que é bom pra dar uma dor de cabeça boa aí pro nosso treinador, né? E ele também tirou o Dudu pra colocar o John John. Vocês sabem que eu sou contra tirar o Dudu, mas eu sou contra quando o Palmeiras precisa da vitória. O Palmeiras já tinha o jogo na mão. Então ele colocou o moleque que tem mais físico, mais vigor pra ajudar tanto a defender quanto até mesmo a puxar contra-ataque. E o John John de fato puxou vários contra-ataques. O problema ele foi fominha. John John foi extremamente fominha, não pode. A gente entende que ele é moleque e tal, mas o Abel Ferreira no vestiário tem que puxar a orelha dele, porque ele foi extremamente fominha ali, apesar de ter criado as oportunidades, ele também faltou um pouco de ter esse olhar, essa visão aí para tocar um pouco a bola. Aí, um pouco mais pro final, ele colocou o Marcos Rocha no lugar do Arthur para ajudar na marcação. O Mike acabou indo para a ponta. Marcos Rocha que também ajudou bastante na defesa ali. E aos 90 minutos ele colocou o Flaco Lopes e o Breno Lopes só para ganhar minutagem também, porque para ajudar na defesa, mas não fizeram nada demais, obviamente. Mas é isso, pessoal. Como eu falei, ótima partida do Palmeiras, ótimo resultado, ótimo desempenho. Isso é fundamental. O desempenho do Palmeiras é de deixar a gente orgulhoso de verdade, tá? É de brilhar os olhos, porque vinha jogando mal, a gente sabe, a gente percebe. Contra o São Paulo, fez um desempenho pífio nos dois jogos. Então, essa partida serviu pro Palmeirense perceber. Calma, o time de 2022, 21, 20 voltou. É isso. Essa partida foi isso. Foi pro Palmeirense voltar a acreditar, foi pro Palmeirense voltar a ter orgulho de assistir os jogos do Palmeiras, entendeu? Pra parar com a corneta, pra parar de encheção de saco e tal. Infelizmente não contratou ninguém na janela, tinha que ter contratado, na minha opinião, mas paciência, vai ter que se virar com o que tem, e o Abel Ferreira consegue se virar com o que tem. Vem se virando desde 2020. Desde 2020 o Palmeiras contrata pouco, então o Abel Ferreira sabe o que faz, a gente tem que confiar nele e nos nossos jogadores também, porque eles são fundamentais, principalmente aí os pilares, né? Gomes, o Everton, Veiga, Dudu, mesmo que eles não estejam tão bem assim fisicamente, tecnicamente, eles têm uma importância muito na questão moral também do time, sabe? Então, realmente, o jogo de hoje deu pra perceber isso, que desde a final do Paulista, o Palmeiras não tinha todos os jogadores à disposição, inclusive, né? Por opção, o Mike se tornou o titular no lugar do Marcos Rocha, e o resto é tudo time titular do Palmeiras, com o Zé Rafael, com o Murilo, tá? Com o Dudu, com o Veiga, jogadores que acabaram se contundindo aí. O próprio Rony também se contundiu. Então, desde a final do Paulista, o Palmeiras não tinha todo mundo à disposição. Então, é um grande fator aí do bom desempenho do Palmeiras. Vamos dar as notas, então, dos jogadores.
O Everton, pra mim, bom, ele não fez nenhuma defesa tão espetacular assim, mas foi muito seguro nas bolas que foram ao gol, então vou dar nota 8, tá bom? O Mike, gente, só aquele lançamento do Mike ali já merece uma nota 9, né? Pelo amor de Deus, o lançamento no gol foi espetacular. Além de tudo, ele também ajudou bem na marcação, ajudou bem no setor ofensivo, então vou dar nota 9 pro Mike. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, gente, ele representa o Palmeiras. A raça que ele tem, a técnica que ele tem, a vontade. Se precisar dar carrinho de cabeça, ele vai dar carrinho de cabeça. Não à toa ficou com aquela máscara lá, porque ele dá de tudo de si. Se tiver que botar o rosto na frente de um chute, ele bota. Então, o Gustavo Gomes inclusive no gol, ele que deu o passe, que acabou desviando na zaga e sobrou pro pé do Veiga. Então, o Gomes é um zagueiro sensacional, espetacular. Não tem o que falar, melhor jogador da partida, na minha opinião. Nota 10 pro Gustavo Gomes. Mas o Murilo também merece nota 10, porque um bom zagueiro precisa de um bom parceiro. E o Murilo é um parceiro espetacular pro Gustavo Gomes. Eu prefiro o Murilo do que o Luan, apesar do Murilo ter ido mal na Libertadores do ano passado, né? Mas só que mesmo assim, o Murilo, eu acho que ele tem um pouco mais de confiança e também um pouco mais de atenção, sabe? Ele não dá passes bobos e tudo mais. Não tem a técnica que o Lua tem, só que é um zagueiro muito, muito seguro, né? Isso é fato, não dá pra discordar. E de cabeça também, ele é melhor até do que o próprio Gomes, né? O Murilo de cabeça é espetacular. Então também merece só nota 10 aí o Murilo. Acho que o Hulk tá metade de cima no bolso do Gomes e metade de baixo no bolso do Murilo. O Joaquim Piquerez, vou falar o quê? Pra mim é o melhor jogador do Palmeiras no ano. Jogou bem, marcou bem. Talvez não tenha atacado tanto no jogo de hoje por conta das circunstâncias e tal, porque o Palmeiras fez o gol um pouco no começo. Só que jogou muito bem, mais uma vez o Piquerez, nota 8 para ele. Gabriel Menino, o cara que se contunde da maneira que se contundiu no primeiro tempo, sentiu os dores do jogo todo, mas mesmo assim jogou bem. Ele cumpriu bem o que o Abel pediu para ele taticamente, que é aquela questão ali que eu comentei, de jogar um pouco mais para frente, de trabalhar ali como se fosse um meio-campista, de fato, um armador. Então ele preencheu muito bem os espaços. Então gostei bastante do Gabriel Menino nessa partida, nota 8 para ele também. Zé Rafael é o trem, né? O jogadorzinho chato, quando tem que parar a falta, ele para. Acho que o Zé Rafael deve ser o jogador mais chato de se enfrentar. Graças a Deus que ele joga no Palmeiras, né? Além de tudo, também reclama com a arbitragem, mas reclama com muita educação, não é chato igual o Hulk. Então, o Zé Rafael é um jogador muito importante pro Palmeiras, também merece aí a sua nota 8. O Arthur e o Dudu, eu acho que vou falar a mesma coisa sobre eles. Eles ficaram um pouco comprometidos taticamente, porque o Arthur ficou pregado ali na direita por opção do Abel, enquanto o Dudu, eu acho que ele até tá com um pouco de dores, ele também fez uma função que ele não tá tão acostumado, que é ficar um pouco mais pro meio, e fazer tantas jogadas de linha de fundo. Isso aconteceu contra o Santos também, por exemplo. Então tanto o Dudu quanto o Arthur não puderam desempenhar a função que eles tanto desempenham bem, então vou dar nota 7 para os dois, só pelo comprometimento deles defensivamente também, principalmente, né? O Rafael Veiga, além do gol, jogou muito bem, armou, chamou o jogo, veio buscar a bola na defesa quando tinha que buscar. Nota 9 para o Rafael Veiga. Além de tudo, também fez um golaço para merecer, para consagrar a partida dele e também a fase dele, né? Porque ele já jogou bem contra o Fortaleza, contra o América jogou muito bem e hoje jogou mais uma vez de uma maneira espetacular. Gostei muito do Veiga. E o Rony também, como sempre, não falta entrega. Não conseguiu deixar o gol dele, né, que a gente esperava, porque é o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores, mas também foi bem o Rony, vou dar nota 8 para ele. Os jogadores que entraram, Richard Rios, vou dar nota 8, gostei muito, como eu falei, cadencia o jogo, sabe, soube substituir o Gabriel Menino muito bem, tá em todo lugar do campo, parece, ataca bem, defende bem, então muito sóbrio o Richard Rios, vou dar nota 8. John, vou dar nota 7 porque ele foi muito fominha, gente. Pô, os contra-ataques que ele puxou foram muito bons, só que na hora do passe, sabe, ele falhou, então vou dar nota 7 pro John. O Marcos Rocha também entrou bem, entrou ali para ajudar na marcação, né? O Mike foi pra ponta e ele ficou como lateral. Vou dar nota 7 pro Marcos Rocha. Breno Lopes e o Flaco Lopes mal pegaram na bola, né? Então vão ficar sem nota. E o nosso técnico, Abel Ferreira, nota 10 pro Abel.
armou o time perfeito, a estratégia de jogo perfeita, a tática perfeita, substituições na hora certa também, sabe? Não inventou moda nem nada, não botou um terceiro zagueiro ali sem motivo nenhum. Então, partida perfeita do nosso Abel Ferreira, nota 10. Quebrou o tabu, né? Também vale dizer isso. Então não tem como dar outra nota senão essa. Mas é isso, pessoal. Como falei, ótimo resultado do Palmeiras, ótimo desempenho do Palmeiras, que é o mais importante. Então, digo obrigado para você que chegou até aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixa o like e deixa aí também nos comentários o que você achou do jogo e qual foi o melhor jogador da partida, na sua opinião. Valeu, pessoal!